Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Irmãos, eu vim trazer uma mensagem da parte de Deus. Deus tem colocado muito no meu coração para me falar sobre isso. Eu confesso que diante da igreja, diante de quem vai ouvir essa pregação aqui, esse vídeo gravado, confesso aos irmãos que eu tenho me escandalizado, irmãos. Eu estou escandalizado. É isso mesmo que vocês ouviram. Com muitas pessoas, irmãos, que se dizem ser homens de Deus e mulheres de Deus. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, porque Deus me deu sabedoria para isso. Às vezes só da gente citar o nome a gente tá dando ibope para a pessoa. E na sabedoria do Espírito eu entendo dessa forma, que quando a gente quer pregar contra o falso, contra o carnal, não precisa a gente falar nome de ninguém para não causar a impressão para os ímpios, os novos convertidos, que a gente está falando mal de alguém, de fulano ou ciclano. Aqui eu fico com aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus me ensinou um dia. Não existe mentira alguma que consiga vencer a verdade. Então, para que a gente venha vencer a mentira, é só através da verdade. Quando a gente prega a verdade sempre vai prevalecer. Porque a Bíblia diz que é a verdade que liberta. Quando a gente conhece a verdade liberta. Então, não existe mentira, engano que prevaleça contra a pregação da verdade, do Espírito. A mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. E eu estou escandalizado com o que, irmãos? Com esses profetas atuais, os que se dizem profetas, ministros do YouTube, aqueles que têm canais, pessoas que outrora até começaram na carne, melhor dizendo, no espírito, começaram de forma espiritual, orando ali, buscando, entregando revelações, mas agora estão terminando na carne, como no livro de Gálatas fala, ali, maravilha-me que tão depressa tenhais passado para outro evangelho, ou seja, ele fala, insensato, Gálatas, ele chama eles de insensatos, vocês começaram pelo Espírito e estão terminando na carne. Então isso é insensatez, irmãos, é insensatez diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele deixou claro que isso é insensatez, são pessoas insensatas, nécias, estão igual aquelas virgens tolas, as virgens nécias de Mateus 25, acham que estão cheios do Espírito Santo, acham que estão cheios de Deus, mas na verdade Deus está cheio deles, cheio das suas abominações. E eu tenho me escandalizado, irmãos, confesso que eu tenho me escandalizado com essas pessoas, porque você entra num canal, eu particularmente às vezes chega a notificação do canal de algumas pessoas aqui para mim, e quando eu entro eu acho que é alguma pregação das escrituras, quando eu vou ver a pessoa tá lá, lê alguns versículos, capítulo da Bíblia, daqui a pouco começa a falar mal da liderança da igreja A, daqui a pouco começa a falar mal da liderança B, fala mal dos falsos profetas, E o pior não é nem isso, irmãos. O pior é que quando a gente prega contra o falso evangelho, é importante isso, a gente pregar contra o falso. Mas a gente tem que pregar usando o verdadeiro. A gente tem que estar na verdade, para ter autoridade para pregar contra o falso. E o pior é quando eles pregam contra o falso, ele ainda expõe, fala lá o nome da pessoa. Isso, irmãos, Deus me mostrou aqui agora recentemente, agora há pouco, eu estava falando com Deus em espírito aqui, Deus falou, eles estão dando ibope. Quem está fazendo crescer o ministério desses falsos profetas do YouTube, principalmente tem um menino aí também, um rapazinho bem novo, eu não vou falar o nome dele, mas quem é espiritual sabe. Quem é espiritual sabe. Esse menino, irmãos, tem ganhado seguidores, tem ganhado fama, tudo por causa de você aí, profeta do YouTube aí, que vive expondo,
né, o nome desse menino. É vocês que estão fazendo ele ganhar mídia. Vocês que estão fazendo ele ganhar fama, a fama que ele está ganhando. E Satanás está rindo, irmãos. Satanás está rindo, ele está dando risada do povo de Deus. Esse tipo de crente aí, ó, que não tem vida com Deus. Eles acham que tem vida com Deus por andar na doutrina. Alguns andam até em santidade, pregam a santidade, que é uma beleza. Mas quando você entra lá no canal da pessoa, né, são simplesmente criadores de conteúdo, né? São criadores de conteúdo. Eles não são mais pregadores da palavra. De pregadores da palavra de Deus, agora passaram a ser criadores de conteúdo. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque quem cria conteúdo, ele está preocupado em ganhar visualizações, ganhar like, ganhar inscrito para o canal. Eles não vê a hora do seu canal ganhar ali 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. Por quê? Porque aí ele vai lá, ele monetiza o canal, né? E aí começa a lucrar com o nome de Deus, lucrar com o evangelho, né? Eu vou ler aqui, irmãos, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler uma palavra que Deus trouxe ao meu coração. O Espírito Santo de Deus me trouxe essa palavra aqui, ó. Ó, porque o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim, ó. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o 7. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Verso 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Verso 13. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aqui, ó, o que eu falei de verdade e mentira, nada pode contra a luz. A treva não prevalece contra a luz. Ó, o verso 14. Mas isto diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, mas como a sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos. Verso 17. Ó. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Espírito de Deus, né? Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha aqui, irmãos. Por que eu li esse capítulo aqui? Primeiro, irmãos, foi o que eu falei aqui. Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, essas atitudes dessas pessoas aí, estão ligadas a essa palavra aqui, ó. Né? Eles estão se comunicando com as obras das trevas. A partir do momento que a pessoa monetiza um canal e começa ali a usar o canal para pregar a palavra de Deus. Deus falou comigo sobre esse negócio de monetizar canal. Isso é aliança com as trevas. Se você quer ter um canal de conteúdo, é uma coisa. Criar um canal de por exemplo, igual tem pessoas aí que estão criando um canal para ensinar numa área específica ali. Aí já é outro assunto, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Mas agora uma pessoa que serve a Deus, que se diz servir a Deus, pegar um canal,
monetizar o canal no YouTube. E aí fica ali. Você abre às vezes o vídeo no YouTube para ver, achando que é uma pregação edificante. Quando você menos espera, aparece lá uma propaganda profana. Daqui a pouco aparece uma mulher rebolando, seminua, né? Às vezes só de calcinha. Daqui a pouco aparece lá uma propaganda de cerveja. Aí quando você menos espera, tá lá uma propaganda lá de uma marca dessas famosas aí de jogo de futebol, né? Aí eu pergunto para você, irmãos, o que que Deus tem a ver com isso? Paulo fala o quê? Não sejais participantes das obras das trevas, antes condenai-as. As pessoas estão sendo participantes, Satanás está conseguindo enganar essas pessoas. E aí um abismo chama outro abismo, a palavra diz. Essas pessoas começam assim, daqui a pouco você vê que são criadores de conteúdo, irmão. Eu tô falando isso aqui porque não é pelo simples fato de eu estar só observando e escandalizado com as atitudes dessas pessoas, mas sim pelo fato da gente ver, irmãos, que eles começam falando ali, né, dos falsos profetas, aí começa a falar o nome, principalmente desses falsos profetas que tem sido falado nas mídias, mais tem sido citado. Tem uma igreja aí, que eu não vou falar o nome, que o saudoso líder já partiu para a glória, e onde os filhos, né, a filha e o neto tá fazendo uma baderna, né? Tá causando escândalo atrás de escândalo ali, né, no ministério. E aí essas pessoas sabem que quando cita o nome desse ministério, já é, sabe, ali motivo de ganhar uma mídia extraordinária, porque devido à igreja, outrora era uma igreja de doutrina, pregava santidade, um povo de oração, e agora tá tendo vários escândalos, as pessoas gostam de ver escândalo. Aí entra um espírito de contenda, né, de engano na vida dessas pessoas, faz elas mesmas ir lá e causar divisão, causar confusão na mente do novo convertido, na mente dos ímpios, né? As pessoas que muitas das vezes estão ali entrando no canal esperando ouvir uma mensagem de edificação ou receber uma revelação da parte de Deus. Quando menos espera, a pessoa entra lá, tá lá a irmã fulana falando do ciclano, do beltrano, da fulana, da irmã ciclana. Aí começa aquele disse-me-disse, aquela fofoca, aquela conversa. Tudo com o nome da igreja. E o espírito de confusão causando a cegueira na pessoa, não faz a pessoa compreender, né? Não deixa a pessoa compreender, entender que isso está aumentando os escândalos. Que está aumentando mais ainda os escândalos com o nome de Deus. A pessoa só está espalhando um pouco mais os escândalos. É o que Deus me falou. Quando essas pessoas citam o nome de um falso profeta, de uma pessoa que está ali escandalizando o nome de Deus, ela só está ajudando a aumentar o escândalo, irmãos. Só isso. Ela não está pregando contra o falso, ela não está advertindo as pessoas contra o falso, ela está só aumentando os escândalos, né? Está sendo participante do escândalo dele. Porque foi o que eu falei, irmão. Se quer pregar contra o engano, prega contra o engano. Prega contra as atitudes. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu não concordo com igreja preta, luzes de boate. Eu costumo pregar para as pessoas e quando eu termino de pregar ali, evangelizar alguma pessoa que não é cristã, eu falo para a pessoa, falo, irmão, pelo amor de Deus, só não vai para essas igrejas pretas que tem luz de boate. Vai para uma igreja de doutrina, uma igreja mais rígida que você achar, né? Onde os irmãos mesmo não usam cabelo comprido ou até mesmo cavanhaque ali desenhado. Não, onde as irmãs não vivem cortando o cabelo, pintando o cabelo, pintando as unhas. Vai para uma igreja de doutrina assim, de santidade, porque quanto mais a porta for estreita, mais doutrina tiver, mais chance tem de entrar no céu, né? E eu costumo fazer isso, irmãos,
Só que o que está acontecendo agora? Agora eles estão escandalizando essas igrejas de doutrina, escandalizando mais ainda, né? E aí entre esse disse-me-disse, essa conversa, essa fofoca, irmãos, é uma fofocaiada. Daqui a pouco você entra lá, você fala, meu Deus, agora a irmã vai pregar uma palavra, né? O irmão vai pregar uma palavra. Fora os filtros de maquiagem. Aí tá lá, a pessoa com a carona lá na frente da câmera, cheio de filtro de imagem na câmera, espírito de engano, né? Espírito de engano, é isso aí, ó. Aí tá lá, cheio de filtro no rosto. Você entra na página do canal da pessoa, tá lá, a pessoa com o rosto lisinho, usando filtro. É a mesma coisa que maquiagem. E a pessoa prega doutrina, mas não consegue enxergar esse espírito de engano, esse espírito de adultério. Aí falou, pastor, mas que isso? Espírito de adultério é espírito de adultério. Quem adultera o uso natural, irmãos, né? Ele tá dando espaço, dando vazão pro espírito de adultério atuar na vida dele. A partir do momento que a pessoa coloca um filtro lá na câmera do celular, não tá trazendo aquela imagem natural da pessoa. Tá colocando aquele filtro ali, né? Pra mostrar a carinha, a aparência de mais nova. Ou mais novo, o irmãozinho mais novo, né? Olha o espírito de engano. Sem contar que quem tem que aparecer é Cristo, né? Teve pessoas que chegou me perguntar, pastor, mas você não faz, por que você não faz vídeos? Toda vez que você faz um vídeo com a Bíblia aberta, porque quem tem que resplandecer é a palavra, irmãos. Não é eu que tenho que estar lá colocando minha carona lá. E eu tenho um mistério com Deus. Deus já falou comigo que eu não tenho que ficar colocando minha cara para ninguém ver eu aqui brilhando. Quem tem que estrelar é Cristo. Quem tem que brilhar é Cristo. Quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que resplandecer a glória dele é Ele. Nas nossas vidas. E aí você pega, irmãos, esses canal, a maioria, irmãos, tudo monetizado. Aí agora há pouco eu ouvi um profano, né, falando mal também de uma irmã de doutrina, esse cara. E falando, quer dizer que eu não posso, eu, irmão fulano, eu não posso monetizar meu canal para me ganhar meu dinheirinho. Aí vem uma santarrona aqui e começou a difamar a irmã, esculachar, e eu falei, meu Deus, olha a cegueira, irmãos. Olha quanta cegueira, né? Olha a cegueira que o inimigo conseguiu levar essas pessoas, né? Aí tá ali, monetiza o canal, né? Monetiza o canal ali no YouTube. Foi como eu disse aqui recentemente, aí fica aparecendo aquele monte de propaganda profana, imunda, imoral. Aí eu te pergunto, irmãos, quem é que tá pecando? O irmãozinho que tá ali vendo o vídeo, o novo convertidozinho que tá ali vendo o vídeo, procurando se santificar os olhos, né? Daqui a pouco aparece a mulher pelada lá, seminua, fazendo uma propaganda de cerveja, ou de marca de roupa, ou de perfume, com a boca sensual, mostrando a sensualidade do corpo, as curvas do corpo, né? Fora as outras propagandas aí que aparecem, né? Dos senhores do mundo aí fazendo propaganda das empresas, grandes empresas, né? Do tal do Tigrinho também, né? Esse jogo aí que tá levando muita gente à depressão. Aparece 24 horas essas propagandas aí nas plataformas do YouTube. Aí tá lá o crente cego, né? Que outrora era servo de Deus, que até pregava a verdade, que até tinha uma vida de santidade, mas agora resolveu ir pro YouTube pregar a palavra, mas daqui a pouco começa a criar conteúdo. Por quê? Porque ele sabe que o conteúdo vai dar visualizações, vai dar like, vai dar curtida e ele vai ganhar seguidores. Só que eu tenho algo a dizer para você. Você não tá ganhando alma pro reino de Deus. Às vezes até ganha. Mas aí eu vou fazer a mesma pergunta que Jesus fez. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Às vezes até ganha e acaba se perdendo nesse abismo aí, ó, da monetização, da aliança com Acabe, a aliança com o anticristo, né? Levando as pessoas a pecarem. Porque tá lá, através de um canal de um crente, de um servo de Deus, começa a aparecer propaganda de cerveja, né? Começa a aparecer propaganda de marcas, né, criadas no inferno, né, de jogos imundos, esses jogos que têm levado as pessoas à depressão,
Várias pessoas com crise de ansiedade aí. Crente, servo de Deus, tá? Que joga isso aí também. Joga nesse tal desse tigrinho aí, esse jogo maligno. Isso é maligno, irmãos. Aí tá lá o crente, que outra hora era servo de Deus, aí vai lá. Coloca um vídeo, daqui a pouco começa a aparecer aquele monte de propaganda. Aí eu pergunto mais uma vez, irmãos, o que Deus tem a ver com isso? Olha o que a palavra diz, irmãos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, estão pregando em vão. Estão falando em vão ali. Estão falando palavras vãs. Quando eles começam a falar mal e outra você pode ver que a maioria desses canal aí tá só falando mal do falso profeta, mas ele não lembra que Jesus está voltando. Você não vê uma mensagem de que Jesus está voltando para buscar a igreja. Você não vê uma mensagem de alerta. Tomem cuidado com o inferno, ele é real. Você não vê uma mensagem de despertamento para os sinais. Você sabe o que está acontecendo, irmãos? O inimigo está fazendo as pessoas focarem no falso profeta. Estão tirando o foco do alvo que é Cristo e estão focando no falso profeta. Aí tá lá um monte de crente dando ibope para esse falso profeta. Porque começa a citar o nome dele. E sem contar o que eu acabei de falar, estão aumentando os escândalos. Eles esqueceram que Jesus falou, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que virão até vós vestidos como ovelhas. Jesus já falou tudo isso, irmão. Só que Jesus mandou a gente se prevenir. Jesus mandou a gente se prevenir. Cada um vai dar conta da sua prevenção naquele grande dia. Jesus vai cobrar de mim ou de você. Você se preveniu? Ah, Senhor, eu me preveni. Cadê a sua prevenção? Estava de acordo com a palavra e na instrução do Espírito? Porque a prevenção ela tem que ter graça e conhecimento. Você tem que estar ali prevenido na graça e no conhecimento, na oração e na meditação da palavra. Buscando o dom do discernimento. Aí esses profetas aí, do YouTube aí que eu tô falando, essas pessoas, eles só estão dando ibope, irmãos. Só estão dando ibope. Eu vou usar como referência esse rapaz aí, ó. Quem fez esse rapaz crescer no YouTube são vocês. Foram vocês. Canal de crente carnais. Vocês, crente carnais, que começaram no espírito e agora estão terminando na carne. É vocês que estão dando ibope para esses jovens aí, ó. Para esse jovem falso profeta aí, ó. Eu não vou falar o nome porque um monte de gente já sabe quem é. E eu não tô aqui para dar ibope para ninguém. Mas quem é espiritual vai entender de quem eu tô falando. Até quem não é espiritual, né? Hoje em dia, irmão, se você pregar expondo, pregar contra aquele tipo de pregação que esses falsos profetas têm pregado, já é o suficiente para o Espírito Santo de Deus convencer um pecador. Mas não, vocês têm que citar o nome, tem que falar o nome do fulano, do ciclano, do beltrano. Aí daqui a pouco, esses dias, irmãos, eu ouvi de um macumbeiro dizendo: eu vou fazer o quê no meio dos crentes? A igreja tá tudo aí, olha lá, os crentes tudo falando mal um do outro. E você vai ver entre eles não falam. Eles não falam, irmãos. Não falam. Os macumbeiros, feiticeiros, os umbandistas. Você vai procurar saber aí no meio dos candoblecistas. Eles não falam, irmãos. Eles não citam o nome de ninguém. Já os crentes, esses dias eu tava pregando com uma pessoa, irmãos. A pessoa falou: eu vou fazer o quê no meio cristão? Tá uma bagunça, pastor. Eu sei que o senhor é homem de Deus, ele falou. Eu vejo um bom exemplo, mas o evangelho tá uma bagunça só. E é o que tem acontecido, irmão. Sabe quem tem bagunçado, quem tem escandalizado o nome de Deus? É você, crente, que vive falando o nome de fulano ou ciclano aí, ó. É você que vive espalhando os escândalos aí, ó, no YouTube. Pra ganhar um dinheirinho a mais. Pra ganhar um monte de inscrito. Para ganhar seguidores, porque esses seguidores estão seguindo a você e não a Cristo. É você que tem causado esse escândalo aí, é você que tem aumentado esse escândalo aí, ó. Você crente carnal aí, imoral. É você mesmo. Crente que não tem comunhão com Deus verdadeira, porque se tivesse, o Espírito Santo de Deus ia falar com você através dessa palavra aqui, ó.
você ia falar: Deus, é verdade o que o teu servo tá falando ali, ó, né? Vocês têm julgado, irmãos. Vocês têm condenado pessoas que às vezes